ouvir a voz do Salvador. A gente está vivendo esse período do Natal. Eu gosto muito do período do Natal. Algumas pessoas não gostam. Eu gosto muito do período do Natal. Mas eu tenho muito medo que a igreja seja tão influenciada pelo ambiente externo a ela, que às vezes a gente comece a pensar que o Natal também é Papai Noel. Eu tenho medo que a gente comece a ficar tão impressionado em dar aos nossos filhos os presentes, que os nossos filhos fiquem pensando que o Natal é para Papai Noel. E tenho outro medo. Eu tenho medo de que a igreja pense que o Natal é só o nascimento de Jesus. O Natal, ele é o nascimento de Jesus, mas ele é parte de uma história maior e precisa ser vista dentro da história maior. Mas hoje, eu queria que a gente estivesse pensando sobre o verdadeiro sentido do Natal, dentro desse texto de João, porque ele é muito importante para nós como doutrina, ou seja, como aquilo que é um ensinamento de Deus, que precisa estar bem claro na nossa mente, e depois de estar claro na nossa mente, a gente fazer aplicações para a vida prática. Isso é uma verdade. O que essa verdade tem a ver com a minha vida? Quando João escreve o Evangelho, provavelmente o último Evangelho que foi escrito, a igreja já tinha deixado de ser judia. Agora já se calculava que a igreja não judia era 100 vezes maior do que a igreja judia. Então agora o Evangelho já tinha chegado aos confins do império, já tinha chegado no centro do império, já tinha chegado nas periferias do império. Agora os cristãos já não eram mais só judeus. Então o apóstolo João tinha que escrever a história de Jesus traduzida para a mente grega, para a mente gentílica. Ele tinha que colocar no texto algumas coisas que fossem claras para os gentios e não mais claras para os judeus, porque a igreja não era mais formada só por judeus. Então a preocupação agora era com a mente judaica, aliás, com a mente grega. Se a igreja tinha tipo 100 mil gentios para cada judeu cristão, então João ficou preocupado em ensinar as coisas agora na perspectiva grega. E a perspectiva grega, muito obrigado, Francisco. A perspectiva grega tinha uma coisa que precisava ficar clara. O grego acreditava que existia um mundo ideal e que existia um mundo real, e que o mundo real era só uma manifestação tosca desse mundo ideal. Então a cabeça grega tinha um outro jeito de pensar, e ele pensava dentro dessa ideia dos dois mundos. O João queria pregar a verdade de Jesus para a cabeça grega agora, e para a cabeça grega ele vai mostrar que o nascimento de Jesus era a encarnação de Deus. É bom a gente pensar isso. O Natal é a encarnação de Deus. Não é bom a gente ficar pensando o menino só como um gurizinho que nasceu. Não é um nascimento qualquer, não é uma criança qualquer, não é um menininho que nasceu ali. Era preciso que eles pudessem compreender esse sentido da palavra verbo. O verbo para o judeu, e outras traduções tem como palavra. O judeu, quando ele falava uma palavra, ele acreditava que a palavra falada, ela ganhava vida, ela tinha um poder, ela era autônoma, ela gerava outras existências, ela gerava outras realidades. Por isso quando Isaac abençoou Jacó, ao invés de abençoar Esaú, ele não podia tirar a bênção, porque a palavra já tinha sido emitida. Por isso a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, porque é uma palavra que veio de Deus e ela produz. Por isso que Pedro diz assim: Senhor, o Senhor está mandando eu jogar as redes, sobre a tua palavra eu vou jogar a rede, porque a palavra para o judeu era alguma coisa que ganhava a vida depois de si. O judeu tinha poucas palavras no seu vocabulário. Eles tiveram muitos problemas, porque os gregos tinham muitas palavras e os judeus tinham poucas palavras, porque o judeu tinha um respeito muito grande pela palavra, porque para ele era a palavra que gerava outra vida. A palavra criou. Por isso a perspectiva do Gênesis é que o verbo, Deus disse
e passou a existir. Agora, ele usa a expressão, ele vai pegar a ideia da palavra judaica e vai pegar a ideia da palavra grega, porque para o judeu, aliás, para o grego, existia uma mente pensante que ordenava todas as coisas, e essa ordem de todas as coisas era o verbo, que eles chamavam de logos. O João vai juntar essas duas ideias numa só, e vai dizer assim: o logos da filosofia grega, a palavra da teologia judaica, veio e se fez carne, ela se encarnou. Essa ideia distante desse mundo ideal veio agora e veio viver no mundo real. Então, pensar o Natal é pensar dentro dessa perspectiva de que o Deus eterno, que criou os céus e a terra, e que inexistia da perspectiva visível, que ele existia na perspectiva espiritual, mas que a mente humana não conseguia perceber as coisas da perspectiva espiritual, ele resolveu se encarnar, ele resolveu se tornar visível, ele resolveu se tornar palpável. Então agora, quando eu pensar em Jesus, eu preciso pensar Jesus como sendo o Deus que se encarnou para viver aqui. Não posso pensar, portanto, como uma criança. Não uma criança. Quando eu pensar Jesus, eu não posso pensar como uma criança. Eu preciso pensar Jesus como Deus que se encarnou. Eu preciso pensar o Deus que se manifestou. Eu preciso pensar o Deus que se tornou visível ao olhar humano. Eu preciso pensar o Natal como sendo essa vinda de Deus para a minha realidade. O Natal é, portanto, a encarnação de Deus. Mas ele diz uma segunda coisa: o Natal, ele veio, se fez carne e habitou entre nós. O Natal eu gosto dessa palavra, ela não é uma palavra comum, mas eu gosto, é o tabernacular de Deus com os homens. É o Deus que criou, vindo viver como criatura. Por isso, quando a gente lê Paulo escrevendo aos Filipenses, ele ganha aquele sentido tão forte, que é o Deus que se esvaziou para viver aqui como criatura. Jesus é a habitação de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Pensar o Natal, portanto, é pensar esse mover de Deus em direção ao humano. É o mover de Deus em busca de mim. É o mover de Deus em busca de você. É o Deus eterno que se tornou matéria. Eu ia falar coisa, a palavra não ia ficar boa, mas que se tornou matéria, que veio aqui, que morou aqui, que viveu aqui, que pisou a terra que o homem pisa, que viveu a opressão que o homem vive, que viveu a angústia que o homem vive, que experimentou a pressão da própria religião que ele vivia na época, do governo que ele vivia na época, da agonia que ele vivia na época. Deus se encarnou, veio e viveu aqui, nasceu de mulher. Essa doutrina, ela é uma doutrina tão pesada, que alguns cristãos, lá dos primeiros séculos, eles tiveram dificuldade com essa doutrina. Eram chamados docetistas. Os docetistas, eles acreditavam que o homem, que Jesus era uma aparência de Deus, que aquele corpo de Jesus nunca foi um corpo real, um corpo palpável, que aquele corpo que foi para a cruz não poderia ser o corpo de Deus, porque como é que o corpo de Deus iria para a cruz? Essa doutrina é uma doutrina tão pesada, e ele veio e se fez carne, que a mente humana tem dificuldade de pensar o Deus encarnado. O Jesus que viveu aqui era Deus. Se eu quiser parar para pensar como é que é Deus, é parar para pensar como é que é Jesus.
Se eu parar para pensar como é que Deus trata as pessoas, é só parar para pensar como é que Jesus tratou as pessoas. Se eu parar para pensar como é que Deus convive com os humanos, é só olhar como é que Jesus conviveu com os humanos. Porque Jesus é o Deus encarnado. Uma vez eu estava aqui, há muitos anos lá, quando eu cheguei, e eu falei que Jesus fazia xixi, e uma irmã sofreu muito isso, e a irmã me procurou depois assim, triste, porque ela disse: pastor, o senhor não acha que é irreverente falar que Jesus fazia xixi? E eu perguntei para ela: mas a senhora acha que Jesus fazia xixi? Ela disse assim: mas essas coisas a gente não precisa pensar, a gente não consegue pensar de Jesus nem rindo, nós temos dificuldade de pensar Jesus rindo, porque a gente tem uma tendência de querer desumanizar Jesus, porque imaginar que o Jesus era absolutamente humano é alguma coisa que choca a nossa existência, mas ele é o Deus que se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua graça. Ele veio cheio de graça, e graça aqui tem dois sentidos. Tem graça desse sentido comum que a gente olha mesmo, que é o favor de Deus, que nós não merecemos. Era Deus morando, eu fico pensando, Deus morando na barriga de Maria, Maria dando banho em Deus, Maria convivendo com Deus, os discípulos convivendo com Deus, porque Deus estava presente agora na vida deles, e vimos a sua graça, ou seja, esse favor de Deus que o homem não merece, mas Jesus veio. E tem graça no sentido de beleza, a palavra traz no sentido de beleza, era a beleza de Deus tornada visível ao olhar humano, era esse Deus que habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. A ação de Deus pelo homem é a verdade. Toda verdade, ela é resultado dessa verdade. Toda verdade é resultado da ação de Deus em favor do homem. Então, quando a gente olha para Jesus e a gente toma consciência de quem é Jesus, a gente tem essa percepção clara de que Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Por último, o Natal é a visibilidade de Deus. Deus se tornou visível. Ele habitou aqui e ele se tornou visível. O texto diz: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Evangelho de João, ele é o evangelho que aparece mais vezes essa expressão da glória de Deus em Jesus. Jesus, o texto diz lá em Caná da Galileia, que lá em Caná da Galileia Jesus fez o primeiro milagre dele, e quando ele fez o primeiro milagre, o texto final do versículo 11 diz assim: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quando Lázaro foi ressuscitado, Jesus disse que ele foi ressuscitado para que a glória de Deus fosse vista. Quando aquele cego estava cego lá, e as pessoas perguntavam por que ele estava cego, se ele tinha pecado ou seus pais pecado, o João vai dizer assim, Jesus vai responder assim: ele estava cego para que a glória de Deus fosse vista. É preciso que a gente aprenda, irmãos, ver essa coisa, é a glória do Pai que foi manifestada na vida do Filho unigênito, e que o Filho unigênito viveu aqui para a glória do Pai. Foi manifestada a grandeza de Deus nos pequenos gestos de Jesus pela humanidade, que eram símbolos de tudo aquilo que haveria de vir depois. Por isso que o Natal tem que ser pensado dentro do contexto de Páscoa, porque a glória do Pai, ela foi manifestada em cada milagre, mas a glória do Pai foi manifestada na cruz. E aí a gente cantava uma música antiga, que depois falaram que não podia cantar, nem sei porquê, mas a gente cantava assim: há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós.
Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. É bom a gente parar para pensar. Quando Jesus viveu aqui na cruz, Jesus demonstrou a glória do Pai, e a glória do Pai foi demonstrada num ato de absoluta humilhação, para poder demonstrar o amor absoluto de Deus por nós. Absoluta humilhação, para mostrar o absoluto amor de Deus por nós. Então, quando Jesus nasceu, não nasceu um guri pura e simplesmente, era o Deus que se fez guri, era o Deus que se fez menino, encarnou-se, demonstrou para nós, na prática, como é que Ele quer que o homem viva, porque Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e apresentou a glória do Pai no Filho. Caramba, eu sei disso, eu já vi isso muitas vezes, eu entendo esse movimento de Deus em minha direção, esse amor de Deus que se manifesta lá na cruz de forma tão esplendorosa, onde o Deus se esvazia em favor de mim, da minha vida. E o que isso tem a ver? Como disse o pastor Cristiano na meditação da ceia, há algumas coisas que são repetição, irmãos, há algumas coisas que precisam ser ditas a nós todo o tempo, há algumas coisas que precisam ser pensadas por nós o tempo todo, há algumas coisas que a gente precisa ficar refletindo sobre elas sempre. O que esse amor de Deus por mim gera em mim? O que na prática eu saio daqui hoje e vou pensar, tá, o sentido do Natal é o Deus que se encarna, é o Deus que habita entre nós, é o Deus que se torna visível a nós, e agora eu não o vejo, mas eu o percebo, eu experimento a partir da presença do Espírito Santo, porque agora, se um dia Jesus chegou na casa da Marta e da Maria, agora Jesus vive na minha casa, agora Jesus anda comigo, agora Jesus mora em mim, agora Jesus vai para todos os lugares que eu vou, porque o Natal aconteceu, porque o Espírito ficou, porque o amor de Deus se manifestou na cruz, o Espírito Santo de Deus vai para todos os lugares em que eu vou. Isso é assustador. Se a gente pegar a palavra no português, a palavra terrível não fica bem no português, mas ela, explicada talvez sirva aqui, ela é terrível no sentido de que ela tem isso é uma verdade de um poder muito grande, porque o Deus transcendental, lá do judeu ou do grego, a palavra do judeu lá de trás se fez carne, o mundo real do grego, o mundo ideal do grego se tornou real, veio, viveu, e não foi simplesmente, ele deixou o seu Espírito agora, e o seu Espírito está comigo nos momentos mais dignos da vida, mas nos momentos mais indignos da minha vida ele está presente, porque ele vive em mim, porque o amor de Deus se manifestou com tal intensidade sobre a minha vida e sobre a tua vida, que agora Jesus é presente em nós. Na hora que eu sair daqui, o que essa verdade ecoa no meu coração? O que essa verdade produz no meu coração? O que essa verdade produz no teu coração agora?
Deus, em Jesus, se encarnou, habitou entre nós, vimos a sua glória, e agora o Espírito Santo manifesta tudo isso dentro da nossa vida. E quando a gente celebra o Natal, nós estamos celebrando o movimento de Deus em favor da humanidade. Eu queria convidar você para orar, para falar com Deus, para pensar qual é o sentido que isso tem. Não tem uma receita. Eu não vou dar 7 receitas da felicidade, talvez eu não a saiba também, mas eu queria falar para você da maior verdade que o humano tem: é o amor de Deus que se encarnou em Jesus e é realidade na tua vida. O que você vai fazer com isso? Vamos orar?